Oi, gente, bom dia. Então, e que Deus, né, sempre nos faça enxergarmos a sua luz, né, e nos transforme assim em seu instrumento de, de verdade, né, tentar mostrar a verdade para o mundo, né. Então, e agora, né, todo dia a gente chega assim à conclusão de que atualmente, né, o Brasil, o mundo, né, mas principalmente aqui onde a gente está, né, no Brasil, a gente vê que o clima que ocorre aqui na nossa volta é bem parecido com o de Jesus na época de Roma, né, que dominou lá, dominava todo mundo, né, era o Império Romano. E por consequência também a Palestina lá, né, a Jerusalém, onde Jesus, né, viveu. Então, e é bem parecido, né, a situação, né? Um império no comando, né? Com a mentira, com a farsa, né? Como era Roma, hoje é Estados Unidos e Inglaterra, né? E o seu braço armado lá no Oriente é o Israel. Então, e, e sempre do mesmo esquema, né? Aquela farsa, né? Que a igreja, inclusive, é seu braço, não é assim? Como aqui no Brasil está sendo, está ficando evidente, todo mundo vê aí, né? As manifestações de pastores, a igreja católica omissa, né? Assim, faz de conta, paga de bonzinha, né? Mas sempre assim, né? Não interfere no comando, né? E quem tem um pouco de visão está enxergando que o mundo caminha para um desastre mesmo, não é? Não é só aqui no Brasil. O Brasil né? Como todo mundo está sendo vítima, né? O Brasil está acontecendo o que ocorre no mundo todo, né? E então a gente vê lá nos Estados Unidos elegeu esse troglodita aí, o Trump, né? Lá na Inglaterra tem aquela manifestação lá do BRICS, do BRICS não, como é que chama lá? O pessoal que é contra a União Europeia, né? Então lá, aquilo ali também é uma manifestação dessas famílias que dominam o mundo, né? Que eu falo que as famílias ricas aí, né? Que tá na internet, não é eu que falo, tá aí, né? Pra todo mundo ver, procurar a verdade, né? Que é o nosso caminho. Então a gente vê que é bem parecida com aquela situação que Jesus viveu, né? Assim ali o império dominando e usava os povos todos ao redor, né? Com aquelas oprimindo, né? Escravizando, tudo, né? Então aqui o mundo está próximo dessa catástrofe, assim que a gente vê, né? Por causa disso, porque a verdade está se aproximando deles, né? Então eles têm que fazer alguma coisa, eles estão, né? Vamos dizer assim, todos amedrontados, né? Esse pessoal. Então eles têm que manter a mentira sempre intacta lá em cima, no topo da pirâmide, né? Então aí eles tentam reordenar o mundo, como fala, fazer a nova ordem mundial, né? Que isso aí também tá na internet, né? O topo da pirâmide lá. Eles não permitem que a verdade venha à tona, né? Então o trabalho deles é sempre esse: sufocar a verdade para dominar com a mentira, né? Então é isso que a gente vê aí. Então, e né, não é diferente agora que a situação que a gente vive, né? Eles sempre tiveram por trás de todas as maldades da humanidade, não é assim? Lá na África, na época da escravidão, aquilo tudo era uma maneira de eles humilharem os negros, né? A população mais pobre do mundo que se encontrava na África, né? Aí usou aqui o Brasil, que tinha sido descoberto há pouco tempo, né? Naquela época, 1500. Aí usou o Brasil como para estabelecer a escravidão toda a América, né? O Brasil, os Estados Unidos, toda a América. Colocaram os negros, né? Então quer dizer que esse pessoal que está no comando e sempre esteve, é sempre com a maldade, a crueldade, né? Insana, a loucura, né? Assim? Então não tem nada de bom vindo deles. Deles sempre vem aquela desgraça, a coisa ruim, né?
Então a gente não pode esperar nada de bom. Então assim, eu acho assim que, né, que a gente tem que sempre orar para Deus perdoar os que o procuram, né? E nos colocar assim, né, à medida do possível, a serviço dele, né, para tentar, pelo menos, influenciar a favor do bem, né? Que a gente percebe que a maioria, a grande maioria, como fala na Bíblia, né? A grande maioria prefere a porta larga, né? Assim? Então o caminho de Deus é o caminho mais difícil, então é a porta estreita que ele fala, né? Mas eu acho que a gente nunca pode se desanimar, né? E ser usado, e tentar ser usado para Deus, para fazer um mundo melhor, ser usado por Deus, né, para fazer um mundo melhor, né? Que eu acho que é que todos, assim, todos desejam, né? Todos nós, inclusive a gente percebe às vezes que quem está assim sendo usado a serviço do mal, eles estão numa situação ruim, né? Ainda agora eu estava ouvindo aqui um texto do Paulo Giraldelli, né? A notícia dele que ele publica aqui no, no YouTube, né? Então, aí a gente vê assim as coisas que ele fala, né? Ele fica meio confuso, sem entender o que está acontecendo. Eu acredito assim, eu não sei, né? Eu acredito que essas pessoas, às vezes, que nem ele é filósofo, né? As pessoas estudam, tal, têm o conhecimento humano, mas assim, não, a maioria é ateu, não tem a fé em Deus, né? Então não tem, então a meu entender, as pessoas têm a visão limitada, entendeu? Eles não têm a visão assim mais abrangente de que quando a pessoa, sei lá, eu acredito sim, né? Pelo menos eu tenho essa noção de quando a pessoa tem fé em Deus, eu acho que tem a visão mais, sei lá, né, mais abrangente, sei lá. Pelo menos é o que eu acho, né? Não que não tenhamos que ter estudo, lógico, tem que estudar, ler, é o que eu mesmo falo, né? E hoje em dia o acesso à informação é quase que total, né? O pessoal lê as notícias na internet em geral, né? Assiste vídeos, tudo. Então tem informação abundante, né? E antigamente não, antigamente para se ler a respeito de algum tema teria que ir numa biblioteca, né? Era difícil, né? Hoje não, hoje está fácil se informar. Então quem quiser conhecer a verdade tem mais chance, né? Tá mais fácil, né? Mas tudo bem, gente. Eu acho assim que o papel nosso é sempre esse, procurar se informar, né? E ler. E na medida do possível, que sobrar um tempo, achar que deve, né? Transmitir aos irmãos, né? Que nós todos somos irmãos. Inclusive o pessoal que às vezes eu acho assim que se posiciona contra, que está a serviço do, que eu falo, o crime organizado que domina o mundo, né? Esse pessoal de governo e tal. Esse pessoal, a gente vê assim que nele fala assim, esse Giraldelli está falando assim, que eles se tornam reféns. Por quê? Porque depois, como dizem aqui embaixo, né, na base da pirâmide, entre nós, fala, a pessoa que entra no crime, depois não sai mais. Por quê? Porque é a espécie de uma telha, né? Telha, como se fosse teia de aranha, né? Então, quer dizer, entrou, não consegue mais retornar. Então, né, eles são obrigados e são escravizados. São obrigados a continuarem com o crime, que é o crime a serviço desse crime organizado que domina o mundo, né? Que para quem tem fé em Deus é o próprio Satanás, que está lá no topo, né? Dando as ordens e espalha esse terror na humanidade, né? Com tanta desgraceira que a gente vê. E impede a humanidade de ter uma vida suave, tranquila, né? Como aqui, esse parque aqui em Assis, né? Você vê que a natureza ela é esplêndida, né? É muito linda, né? A natureza, tudo que Deus fez, né? A maravilha, né? Mas então, eu acho assim que a gente não pode ter inimigos aqui na Terra, entendeu? A gente que se posiciona a serviço de Deus tem que fazer o que Deus pede, que o inimigo dele é o próprio Satanás, não são as pessoas. As pessoas às vezes escolhem caminhos que não entendem, não têm discernimento, né? Talvez por não procurarem o Deus verdadeiro, então acabam se colocando a serviço desse sistema, né? Mas elas não são as inimigas, né, de Deus. Deus fala assim, ele quer salvar todos,
É assim? Inclusive os inimigos. Ele fala para amar a todos, inclusive os inimigos, não é assim? Então quer dizer que não devemos jamais, né, termos assim desavenças, né, cultivarmos assim inimizades no mundo, porque o mundo é belo, é maravilhoso. Então a gente quer, e Deus quer isso também, que quer que todos se salvem, né? Porque o inimigo dele é o próprio Satanás, né, que faz essa desgraceira, que convence muitos a se posicionarem a serviço dele, não é não? Mas tá bom, gente. Que Deus ilumine a todos nós, né? E nos proteja e nos traga um futuro que não seja tão, né, como está se mostrando. Parece que é um futuro tenebroso, né? Coisa ruim, terceira guerra, né? Assim. Então, quer dizer, nós não queremos isso. A gente, acho que a pessoa... Ninguém quer isso, né? Nem o pessoal que se posiciona a favor desse pessoal que comanda o mundo, né? Não quer essa maldição toda sobre nós, né? Mas tudo bem, gente. O papel do cristão é esse, é sempre se posicionar a serviço da luz, né? Do bem. Então beleza, gente. Bom dia para nós todos aí. Que Deus nos proteja sempre, né? E traga a paz ao mundo, né? Beleza, até mais.